Mariai, pronto pra guerra. Soldado Bruno Mariai, pronto pra guerra. Soldado Pedro Mariai, pronto pra guerra. Boa noite, boa tarde, bom dia, amados e amadas de Jesus. Salve Maria Imaculada. Boa noite, galera. Pax Domini. Pax Domini. Então, hoje estamos aí, né, para o nosso Sede Santos 6, né? Já? Six. Sim, chegamos no sexto vídeo, Sede Santos. Muito Mas bom. passou tão rápido. Como temos aprendido, né? Uhum. Com esse santos, É, né? muito. Bom, hoje nós temos de especial, como todo Sede Santos é especial, porque falar de um santo é muito especial, né? Trazer a história de um santo é muito contagiante. Hoje nós vamos falar de Santa Mônica. Padroeira das esposas. E mãe de quem? Então, Bruno, quem foi Santa Mônica? Bom, Lucas, Pedro. Santa Mônica, ela nasceu no norte da África, né? Especificamente na cidade de Togashi, no ano Saúde. de 332, no ano de 332, né? Ela é de uma família cristã, né? Muito cristã, Tudo bem. e foi inserida nos princípios religiosos cristãos desde cedo. E muito jovem, ela foi entregue, né, a um rapaz, né? E se casou com ele, teve 3 filhos, né? Um rapaz que era arrogante, ele era violento, ele era da bebedeira, ele era mulherengo, vagabundo. Mas Santa Mônica sempre foi uma mulher fiel e de muita oração, E ela sempre rezava pela conversão Sim. de seu esposo, né? E interessante trazer de Santa Mônica que o esposo dela, por mais violento que ele seja, ele nunca encostou um dedo nela. Fico feliz. Nunca encostou um dedo nela. Ainda com a bebedeira toda lá. Com a bebedeira toda. E uma vizinha dela, que também apanhava do seu marido, porque naquela época era um costume ter esses maridos violentos, né? Naquela época? É. Quando que foi isso? É. Século IV? Século IV, Mas né? então... Naquela época era costume também, né? Parece que nós estamos falando Também. de 2016, né? Como sempre. Mas a vizinha dela perguntou por que ele nunca tinha encostado um dedo nela. E ela mesma falou, porque quando ele chega com raiva, me falando palavrões, eu estou de bom humor, eu trato bem, e quando 2 não quer, um não briga. Que exemplo de mulher. Ou seja, ela fazia o contrário, né? Uhum. Por isso Santa Mônica rezava, passava noites rezando, né? Muito. Muitas noites rezando, chorava, mas se mantinha firme na fé, né? Por causa do seu marido, né? Desse jeito dele, e também por causa do seu filho, não é mesmo? Uhum. Então, ressaltando que o marido, após muitas orações, né? O marido... Um ano após a morte, tá bom? Um ano após a morte. Um ano antes da morte. O que aconteceu com Um ele? ano após a morte. Um ano antes da morte, o que aconteceu com ele? Um ano antes da morte, ele se converteu ao cristianismo, né? Ele recebeu as águas do santo batismo, né? E se converteu, né? E isso é uma felicidade muito grande pra ela, porque ela se sentiu realizada e, como se diz, salvando mais uma alminha, né? Com certeza. Alminha. E amada, e era uma alma amada, né? Amada. Imagina. Que bom. E, tipo assim, ela rezava também muito pelo seu filho Agostinho, né? Que era muito vagabundo também. Era muito... Podemos dizer que até Era mesmo... igual o pai, praticamente. Até mesmo, isso, pela criação do pai, Aham, né? era igual o pai, né? Então, assim, lembra que ela tinha 3 filhos, né? Que o Bruno já comentou. Isso. Os outros 2 seguiam a religião, sabe? Eles acreditavam, andavam pela verdade da igreja. Santo Agostinho buscava pela busca desenfreada da igreja, da Verdade. Verdade. E é isso que se E nessa verdade que ele achou no mundo, ele começou a seguir lá uma seita maniqueísta. maniqueísta, né? E é nisso que ele se Perder. diferencia do Sim. pai, porque como eles estavam no período, no século IV, eles estavam muito perto dos filósofos Platão e Aristóteles. Então o que se tinha para estudar naquela época era aquela filosofia platônica, aquela filosofia Aristóteles, socrática. Então, aristotélica, perdão. Então, Santo Agostinho ele ficou muito focado nisso e ele era inteligente, muito Muito inteligente. Por isso, ele se perdeu. Ele era um Pedro da vida. Muito Pedro. Por isso Muito ele bom. se perdeu. Por que ele se perdeu? É porque ele era inteligente. É porque ele queria buscar essa verdade. Verdade. Só que ele foi buscar
no lugar errado. Mas a isso mãe dele exaltava- também, a mãe dele também não desistiu dele. É. Não. E não desistiu, claro que não. E Ela- assim, um dia muito em lágrimas que ela estava, ela chegou no bispo. E o que o bispo falou pra ela, Pedro? Ele falou... Ele falou, vamos lá. Pode falar. É o Pedro, pode falar o Pedro. Pode falar. Ele falou, eu também. Ele falou, vá em paz e continua assim, porque é impossível que pereça o filho de tantas lágrimas. Sabe. Sabe esse bispo, né? E Pedro, quanto tempo que ela rezou pela conversão de Santo Agostinho? Porque nós pais que ela viu rezou a vida toda do cara. Quanto tempo? E rezou 30 anos. 30 anos. Anos. 30 anos na conversão de Santo Agostinho. Só 30 aninhos. E depois que Santo Agostinho se converteu, os dois estavam voltando pra África já, depois que Agostinho foi batizado. Os dois estavam voltando pra África e ela falou assim pra ele no porto: a única coisa me desejava viver ainda, era te ver convertido. Ver ele um cristão, né? Sabe o que aconteceu depois disso? O quê? Depois de 5 dias, quando eles voltaram pra África, ela pegou uma febre Incessante, né? muito forte e morreu. Sim. Antes dela morrer, ela falou assim pra Santo Agostinho: uma única coisa eu quero que você faça com o meu corpo. Pode jogar em qualquer lugar. Mas a única lembrança que eu quero que você tenha de mim é rezando no altar. Sim. Minha diante do altar, né? Muito top. Dessa perseverança. Belo, né? Muito Uhum. belo. Bruno, assim, ela rezou a vida toda por Santo Agostinho, né? Santo Agostinho teve alguma consideração, alguma mágoa, ressentimento, alguma fala? Não, ele, pelo contrário, ele teve muita gratidão no coração e ele proferiu uma frase, né? Muito bonita que, com licença, eu vou ler de novo, porque para não perder, né, nem um pouco dessa frase. Frase muito bonita, não tira o olho dessa tela pra Não você tirou ver o a ouvido, né? frase. Porque eu vou pra tirar, né? Não, você tem que ver. Nossa. Continua, lê a frase. Escute, é tão profunda essa frase. Ela me gerou, seja na sua carne, para que eu viesse a luz do tempo. Seja com o seu coração, para que eu nascesse a luz da eternidade. Que Nossa. profundidade. Nossa, eu não sei quem é mais santo. Que profundidade. Né? E que bela história, né? Muito interessante. Engraçado. E essa luz no ventre dela ia virar um doutor da igreja, simplesmente o rei da patrística. É. Santo só Agostinho, isso. muito top. Mas vamos trazer aqui para nossa vida real, e até mesmo porque tem muitas coisas que se a gente colocar e não citar o nome de quem é essa mulher, Nossa vida real. de quem foi, para a vida atual, desculpa. Se a gente não colocar o nome e contar essa história, o pessoal vai pensar assim, nossa, quem que é Tá tão- fulano? pois- Mora em que setor? Né? Em que cidade? Por que acontece? Naquela época, Santa Mônica, por ter sido casada, né, com aquele patrício, né, ela sofreu muito, né, porque ele era um homem que vivia e se abastecia das coisas do mundo, né. Ele buscava a felicidade na bebedeira, nas mulheres, né, nos jogos. Era um homem desregrado, que tratava ela com violência, e com que hoje, né, a gente vê que isso acontece e se repete, infelizmente, né. Mas o que a gente tem que trazer é a persistência. É a persistência e a fidelidade na oração de Santa Mônica. Sim, verdade. Porque ela não desistiu. Muitas mulheres, hoje em dia, acontece isso, até mesmo porque não buscam, não estão inseridas, né, dentro da Mas- igreja. Mas você não precisa comparar simplesmente só com mulher. Não, Você com pode, certeza não. você pode pensar assim: eu estou rezando pela conversão de meu pai, Sim, por com exemplo. certeza. Pela conversão de minha mãe, de um primo, de um tio, de um colégio inteiro. Com Tem que ter certeza. perseverança. Pois então, É o já que ela imaginou traz. se Santa Mônica tivesse desistido nos 5 primeiros anos? Oxe. Fala assim, não, tá. Não já tinha foi virado. Eu não aguento cinco, mais. cara. Não ia ter Santo Agostinho. Não ia o ter, marido não dela ia ter morrer, patrística mais, não ia ter mais O nada, marido cara. dela ia morrer e quem sabe ia até, né? E essa perseverança que a gente traz pra cá hoje, Com certeza. né? Porque Perseverança, a luta, né? Diária. pensa no que vai vir depois dessa luta, por mais que dure 30 anos, sempre vai vir uma coisa maior. Então, pra que você vai parar assim nos 5 primeiros anos? Então, a mensagem que nós queremos deixar para você, que está do outro lado da tela. Não desista, porque aquilo que é impossível aos seus olhos não é impossível
Frases de São Bruno Mariai. Persista firme na oração. Bruno, mas eu não rezo. Bruno, mas eu não tenho. Eu quero que o meu esposo, eu quero que o meu filho, eu quero que a minha mãe. Sei lá, eu quero que o meu cachorro mude. Mas eu não faço nada. Então faça. Procure uma igreja perto da sua casa. Católica, apostólica, romana. A única de Cristo. Não vai naquelas igrejas abençoadas que abrem, né? Nas esquinas, enfim, pá. Procura um grupo de oração. Reza o texto. MPS, por exemplo. Minha querida, só Deus faz todas as coisas. Então, minha querida, meu querido, toma vergonha na cara se você não reza. Vai rezar. Vai rezar. Acredita, confia e entrega nas mãos de Deus. Que na hora e no tempo certo, no tempo dele, pode ser 30 anos, 30? pode ser 5, 2. Ou pode vir só na eternidade, né? Pode Nem vir. sempre vem aqui agora, eu vou rezar, Pode vir amanhã nos- vai estar aqui. Ou Pode vir nos 45 minutos do segundo tempo. Exatamente. Pode vir nos 45 minutos do no segundo tempo. purgatório. Como a gente vê, né? Tem até uma cena que mostra naquele filme. Aquele filme lá. Eu não Aquele leio somente. filme. Eu não leio somente, amigo. Ah, é aquele filme, gente. Aquele filme que Que o negociou professor aquele lá, negócio professor da debate coisa com a lá. Deus não está morto. Deus não está morto. É esse. O professor, no leito da morte, ele se converteu. Por Ou quê? seja, o tempo de Deus, ninguém sabe. O que nós podemos e devemos fazer é confiar em Deus e entregar inteiramente todos os nossos problemas a Ele e buscar, na perseverança da oração, acreditar que Deus tem um plano melhor para cada um. Então essa foi a história de Santa Mônica. Santa Mônica, Rogai por nós. Se você gostou desse vídeo, não deixe de nos apoiar, dando aquele like, metendo um tapa no dedão, compartilhando para todo o pessoal da rede social, Aí, Facebook. Segura o dedão aí, segura o dedão aí, segura o dedão. Esse tapa no dedão que tá embaixo aí, tá bom, você já tá deixando o dedo roxo. Não deixe de compartilhar, como eu falei, vou falar de novo. Seja na rede social, seja na rodinha de Pokémon, como o Pedro Lucas falou semana passada. Seja no WhatsApp, Twitter, Hello, eles não sabiam, né? E eu acho que não sabem ainda. Hello, que é o novo Orkut, tá? Aonde for, aonde quer que você esteja, não deixe de falar pro seu amigo, pra sua amiga, ou pra até aquele desconhecido. Você já viu? Santa Você- Mônica, Santa você- Mônica perseverou. Santa Você Mônica já viu? perseverou. Você já viu o Cid Santos? Já. Já? Já viu, né, Lucas? Já viu, né? Que deu vergonha. Você já viu o Cid Santos? Não deixe de evangelizar e entre nessa onda de evangelização. Paz e bem. Um abraço e um beijo. Fui! Tá bom? Já entendemos. Eu queria ter falado de Santa Clara. Pax et bonum. Não queria ter falado Pax et bonum. Pax et bonum. Nossa, velho, vocês não acreditam. Ok, gravou. Não acredito nisso. Foi. Tava gravando.